Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Zanola, professor de Engenharia de Produção e Legislação Específica aqui do Estratégia Concursos. E hoje eu estou aqui para trazer um super resumo, um resumo esquemático da Lei 6.174. Essa lei ela é o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Paraná. Tá? Então ela é bastante cobrada nos concursos do Estado. E o que a gente vai fazer para ela? Ao invés de você ter que ler lá os 362 artigos, a gente vai trazer aí na sequência de vários vídeos para você todos os principais tópicos da legislação. Tá? Então é uma legislação esquematizada para você poder turbinar os seus estudos aí. Beleza? Então vamos lá. Tá? Então, a Lei 6.174, né? O que vai acontecer? A gente vai publicar isso aqui lá no nosso Facebook também, tá? E se você ficar com dúvida ou não entender algum conceito que a gente está falando aqui, ó, você pode mandar e-mail para mim, você sendo aluno nosso ou não, né? A gente vai ter o prazer de atender você independentemente, beleza? Então, vamos lá. Então, o que é a Lei 6.174? Ela vai estabelecer um regime jurídico dos funcionários civis, tá? E olha, do Poder Executivo do Estado do Paraná. Então, ela é o regime jurídico, tá? Dos funcionários civis, tá? Então, o que acontece? A gente está excluindo daqui os servidores, os funcionários militares, beleza? E olha só, Poder Executivo, isso aqui é bem importante. O Poder Executivo, quem é? É o governo do Estado, é o órgão que é atrelado ao governador. Tá? Então esse regime aqui, a Lei 6.174, ela é o regime jurídico do Poder Executivo. Então, obviamente, que ela vai se aplicar a quem? Aos servidores civis, né, do Poder Executivo. Ok? Aplicação da lei. Então vamos lá. A lei regula a carreira, tá, de quem? Do servidor, ou dependendo do normativo que você pegar, vai trabalhar como funcionário, né, do servidor público civil do Poder Executivo. Então, qual que é a regra? Isso aqui, 90% dos casos, 99% dos casos, ela não se aplica aos servidores do Poder Legislativo, ou aos servidores do Poder Judiciário, ou às Forças Armadas, Polícia Militar, e nem aos municípios, tá? Então, apesar dos municípios integrarem o Estado, essa lei que a gente está falando aqui, ela se aplica aos servidores de carreira do Estado, e não se aplica aos municípios. Belém? Só que tem uma ressalva lá no final da lei. Tá? Essa questão aqui da aplicação dela está lá no primeiro e segundo artigo. E lá no penúltimo artigo ela fala o seguinte, ó. Todavia, né, o que acontece? O artigo 360, né, diz que o regime desse estatuto, ele é aplicável. Agora atenção, no que couber. A quem? Aos servidores da Assembleia Legislativa. Então a gente está falando aqui ó, do Poder Legislativo, tá? Do Tribunal de Justiça, então a gente está falando aqui do Poder Judiciário, ok? Do Tribunal de Contas, que você bem sabe é vinculado ao Poder Legislativo, do Ministério Público e das autarquias do Estado do Paraná, tá? Então fica ligado se cair isso na prova dizendo assim, ó, a Lei 6.174 é aplicada exclusivamente, né, aos servidores civis do Poder Executivo. Tá errado porque lá o artigo 360 fala que ele é aplicável também aos servidores dos demais poderes do Estado, tá? Então, fica bem ligado nessa aplicação da lei aqui, beleza? A lei faz a distinção de funcionário e o que é cargo. Esses conceitos aqui também podem ser cobrados na sua prova. O que é funcionário? Então, é a pessoa que ela legalmente investida em cargo público. Se ela é legalmente investida, foi só por concurso? Claro que não, né? E os cargos comissionados, os nomeados? Então, legalmente investida pode ser tanto por concurso, ou pode ser também o comissionado, tá? O cargo em comissão. Fica ligado nisso aqui. Funcionário é a pessoa legalmente investida. É efetivo ou provisório, ou comissionado, como você prefere chamar, ok? Cargo. O que é o cargo? Cargo é o conjunto, tá, de atribuições. Então, aqui está dizendo o que ele vai fazer e também as responsabilidades, quais são os deveres desse servidor, tá? E esse cargo ele é identificado como? Pelas características que foram criadas lá pela lei, tá? O cargo ele pode ter atribuição, responsabilidade, deveres quando ele é criado por lei.
tá? O cargo também tem denominação própria, que vai ter a sua nomenclatura, vai ter o número certo, geralmente a lei que vai regular lá os cargos, ela vai trazer, ó, X vagas do cargo Y, tá? A vagas do cargo B, por exemplo. Então é isso aqui que vai fazer. E também que tem pagamento pelos cofres públicos. Então fica bem ligado nessa distinção aqui. Acesso aos cargos. Então são acessíveis a todos os brasileiros, tá? Então os cargos aqui do Estado do Paraná são acessíveis aos estrangeiros? Não está dizendo isso aqui, ó. Não está dizendo isso na lei. Tá? Tem o pessoal que é brasileiro naturalizado, mas aí ele é brasileiro, tá? Estrangeiro, tá? Fora, não pode ocupar, pelo menos, né, a regra. Tem exceção? Tem, mas a gente vai ver isso aí nos próximos tópicos que a gente vai trabalhar, ok? Então, desde que não é só por esse fato dele ser brasileiro que ele pode ele pode ingressar no serviço público, tá? Ele tem que preencher as condições prescritas em lei e também nos regulamentos. Então, vai ter que passar em concurso, vai ter que fazer exame médico, tem uma série de coisas. A gente vai ver os requisitos daqui a pouquinho, tá? Então, exige aprovação prévia em concurso público de provas. Pode ser provas ou provas e títulos, ok? Tipos de cargo. São 2 tipos. Provimento efetivo e provimento em comissão. Qual as diferenças? Provimento efetivo é o cara que faz o concurso e é aprovado, tá? Por ele ter feito o concurso, ele vai ter estabilidade, ok? Estabilidade, eu já vou falar aqui, a gente vai falar mais pra frente também. A lei, né, a nossa lei aqui que a gente está estudando, a 6174, diz que é de 2 anos, ok? Diz que para adquirir estabilidade é 2 anos. Só que é o seguinte, a Constituição Federal, né, diz que é 3 anos. E toda a jurisprudência também no país hoje, né, o ordenamento jurídico, diz que é 3 anos. Então o que vai acontecer? Se na sua prova o cara perguntar, segundo expresso na Lei 6.174, o servidor adquirirá estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, tá certo, ok? Se ela falar assim, ó, de acordo com o ordenamento jurídico, né, e a Constituição Federal, alguma coisa assim, o prazo para adquirir estabilidade é 3 anos, tá? Então é 3 anos. Só que é o seguinte, né, é bastante confusão, então o examinador ele tem que deixar muito claro nisso aqui. Qual que é a regra? Hoje aplica-se 3 anos para todos os cargos públicos, 2 anos não se aplica mais. Mas como aqui no dispositivo da nossa lei vai estar válido, não foi revogado, pode ser cobrado, pode, tá? Então, provimento efetivo é o cara que passa em concurso e tem estabilidade. E provimento em comissão, ele não precisa de concurso, em consequência disso ele não tem estabilidade. E os cargos em provimento em comissão, eles são destinados somente para os cargos de chefia, assessoramento, direção. Tá? São os cargos básicos que podem ser preenchidos através de provimento e comissão. Tá? Na lei a gente vai ver também que pode ser os cargos que fazem consulta, esse tipo de coisa. Então é válido também. Ok? Cargos de provimento efetivo. É composto pelos funcionários aprovados em concurso público. Beleza? Ele se dispõe, como é que vai ser? Ó, ele vai fazer classes ou série de classes. E essas classes, por sua vez, e as séries de classes, elas integram grupos ocupacionais que se compõem em serviços. Tá? Então a gente vai ter o grupo aqui ocupacional e dentro aqui nós vamos ter as diversas classes dos servidores. Ok? Próximo, cargo de provimento em comissão. Então ele destina-se a atender quem? Os cargos de direção, de chefia, consulta ou também de assessoramento. E elas são providas através de livre escolha do chefe do Poder Executivo. Tá? Quem é esse cara aqui? Ó? É o governador do estado. Ok? Dizer que ele é livre escolha quer dizer que é de livre nomeação e exoneração. Ele pode nomear a hora que quer e pode se exonerar a hora que quiser também. Beleza? O quadro de pessoal. Então, o quadro de pessoal vai compreender o pessoal permanente e o pessoal suplementar. Agora, fica ligado na pegadinha aqui, ó. É integrada, né, a parte permanente aqui, ó, ela é integrada pelos cargos de provimento efetivo e dos cargos de provimento em comissão também. Tanto o provimento efetivo quanto o provimento em comissão, eles fazem parte do quadro permanente, que são considerados aqui, ó, essenciais à administração pública. Beleza? E a parte suplementar, por que sobra? Agrupa os cargos que foram automaticamente suprimidos
quando vagarem e quando for estabelecido em lei. Acontece assim, ó, por exemplo, eu vou citar o exemplo do Tribunal de Justiça, onde eu trabalho. Existia o cargo de agente de limpeza. Tá? Então, o que acontece? Esse pessoal, a lei mudou a nomenclatura, transformou os cargos em auxiliar judiciário, e dizendo que os cargos eles vagavam assim que as pessoas aposentassem. Tá? Então, essa parte do pessoal suplementar é esse pessoal que já não tem mais cargo, que foi transformado ou foi atribuído a outra função. Beleza? Função gratificada. Ela é destinada apenas aos funcionários efetivos. Então, você não confunda com um cargo comissionado isso aqui, tá? A função gratificada, ela é destinada ao cara que passou no concurso e vai exercer uma outra função lá, tá? O que ela é? Ela é uma vantagem acessória ao vencimento do salário do servidor, tá? E ela é atribuída pelos encargos de chefia, assessoramento, secretariado e também para outros que, olha só, que não vai justificar a criação de um cargo em comissão. Então, essa parte da função gratificada é destinada somente aos funcionários efetivos, beleza? A dispensa da função gratificada cabe à autoridade competente para a respectiva designação. Então, a autoridade nomeante que nomeou é a autoridade que vai exonerar também, beleza? A designação da função gratificada ela vai vigorar desde a data da publicação do ato que designou o servidor para aquela função, tá? E vai competir quem? A autoridade dá o exercício imediato. Então, aqui não tem prazo para o cara entrar em exercício, tá? Geralmente, a gente vai estudar à frente aqui, o cara foi nomeado para o concurso, ele vai ter um prazo para tomar posse, depois o prazo para tomar exercício. Aqui não. Na função gratificada, o prazo é 0, tá? É exercício imediato. A lei não fala em prazo, então pode ser no dia seguinte, pode ser na segunda-feira, né? Se hoje for uma sexta, por exemplo, beleza? Provimento dos cargos. O que é um provimento? Provimento é o ato administrativo que preenche o cargo público. Então, ela é dividida entre duas, entre originária e derivada. Originária só tem um, tá? Que é a nomeação. A gente vai estudar em seguida aqui, tá? Então, originária só tem um. Todas as outras formas de provimento são derivadas, tá? Qual que é a diferença? A originária é o primeiro contato que o cara tem com o serviço público como servidor. Então, ele vai ocorrer quando não há uma relação jurídica entre o ente estatal e a pessoa do servidor, do funcionário. É quando a pessoa ingressa no serviço público, beleza? Então, a única forma, como a gente já falou, é o ato de nomeação. Derivado, então, ela ocorre quando já existe um vínculo jurídico anterior, então ela vai ser utilizada para a movimentação da carreira do servidor. Beleza? As formas de provimento, tá? Sobre as formas de provimento, eu acho bem importante a gente falar o seguinte, tá? A lei que a gente está estudando é de 1970, tá? Então de lá para cá são quase 50 anos. Você imagina o que muda, né, no nosso ordenamento jurídico. Então o que vai acontecer? A gente vai estudar aqui, ó, algumas formas de provimento, né, em especial o acesso e a transferência, que estão revogados. A Constituição Federal, o STF, né, declarou inconstitucional essas formas de provimento. Então o que acontece? Aqui na nossa lei elas estão em vigor, está vigente. O examinador pode cobrar? É claro que pode, só que ele tem que deixar bem claro, de acordo com a Lei 6.174, né, acesso é uma forma de provimento. Beleza? Tá certo? Se ele não falar, puxa vida, aí a gente pode cair em cima para poder anular essa questão aí, qualquer coisa. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Aí o que vai acontecer? E o que vai acontecer aqui com as formas de provimento, tá? A gente tem que estudar elas bem certinho, porque isso aqui é bastante cobrado em prova também. Quando falou em regime jurídico, forma de provimento é batata que vai cair, beleza? Olha só, nomeação. Então, é o ingresso no serviço público, tá? O ingresso a nomeação é o ingresso no serviço público. Então, por isso que a gente fala, ele está ingressando, é a única forma de provimento originário, tá? Só que isso aqui você tem que ficar atento, porque não é só para o cargo efetivo, para o cara que passou em concurso, é também para os comissionados, tá? Então, nomeação é quando o ato que vai dar entrada e o cara vai ingressar no serviço público. O que é promoção? Promoção é elevação do servidor de uma classe para outra dentro do mesmo cargo, tá? Então, promoção que a gente fala aqui, ó, não é como na iniciativa privada, entra lá como
repositor, depois chefe de depósito, depois gerente de loja. Isso não pode, né, no serviço público. Então o cara vai entrar lá no cargo A, por exemplo, aí a gente tem lá, tem as classes 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então ele vai entrar na classe 1, depois de um tempo ele vai entrar na classe 2, depois ele vai para a classe 3, mas ele sempre vai pertencer a esse cargo A aqui, ok? Então essa é a promoção. Readmissão. Readmissão ocorre quando o servidor ele foi exonerado ou foi demitido, tá? E esse motivo que o exonerou ou o demitiu, ele foi tornado insubsistente, né? Não perdurou aí aquela alegação, por exemplo, o cara roubou, por exemplo. Não, mas foi constatado que não foi ele que roubou, então ele vai ser readmitido, tá? Só que essa forma aqui, ó, ela não tem o ressarcimento, né, dos vencimentos e das vantagens. Então se ele ficou 1 mês, 10 meses, 1 ano, 2 anos fora e depois foi readmitido, ele não vai receber, né, o seu salário desse tempo que ele ficou afastado, ok? Reintegração, por sua vez, também ela vai ser o reingresso do funcionário que foi demitido ou exonerado, só que a diferença é que ela é com ressarcimento. Então se ele ficou 1, 2, 10 meses fora, quando ele voltar, ele vai ter direito a receber todos os seus vencimentos e vantagens do cargo, tá? Aproveitamento. Aproveitamento ocorre quando o funcionário foi posto em disponibilidade. A disponibilidade, por sua vez, ocorre assim, ó. O cara trabalha lá numa unidade, só tem ele de funcionário e aquela unidade foi fechada. E ele não pode ir embora, tem que ficar naquela cidade. O que vai acontecer? Ele vai ficar lá recebendo proporcionalmente o seu salário. Quando ele tiver que voltar para o serviço público, né, ele vai ser aproveitado, que é o nome do instrumento lá que vai convocar de volta para o trabalho. Ok? Reversão, a reversão é o reingresso do funcionário que foi aposentado, né, e os motivos que deram ensejo à aposentadoria são insubsistentes. Né, acabou, por exemplo, o cara foi aposentado porque estava doente. Essa doença se curou, né? Não existe mais essa doença, cessou os motivos dessa doença. Então ele vai ser revertido para o cargo e vai voltar a trabalhar. E a readaptação é quando o servidor tem a sua capacidade física, intelectual ou vocacional, né, reduzida ou alterada, e ele vai ser o quê? Aproveitado num cargo mais compatível com essa situação dele. Agora, né, imagine a situação de um digitador. Ele tem que digitar. E ele sofre um acidente de carro e tem as 2 mãos amputadas. Ele não consegue mais digitar, infelizmente. Né? Então ele vai ter que não vai ser demitido, claro, ele vai ser readaptado, né? Ele vai ser aproveitado em um outro cargo. Ok? Acesso e transferência. Então isso aqui você fica muito esperto no que vai acontecer. Não estão em vigor, são inconstitucionais as 2 formas. Porém, o nosso estatuto aqui, né, pode estar vigente lá na lei, se você entrar na lei lá na Alep do Paraná, tá lá que está vigente, né? Então ela pode ser cobrada na sua prova, só que o examinador tem que deixar muito claro se é de acordo com a lei ou de acordo com o ordenamento jurídico. Então o que é o acesso? O acesso é a passagem, ó, de uma carreira para outra, por isso que foi tornado inconstitucional. Você imagina o cara entra lá como agente de limpeza, sei lá, no órgão, e passado um tempo lá, daí ele vira delegado. Né? Você imagina, você que estuda para concurso, essa situação. Então, por isso que isso não pode mais, tá? Então, o cara, quando ele chegava na classe final de uma série, ele iria para a classe, né, ficava na final aqui, ele iria para a classe inicial aqui desse cargo aqui, ok? Transferência. Transferência é a passagem do servidor de um quadro para o outro dentro do mesmo poder, tá? Então, ele também vai passar de uma classe para outra de nível vencimento. A diferença é que ele vai integrar um quadro diferente. Então, vamos dizer, por exemplo, o cara faz concurso para a polícia militar lá estadual. E aí, agora, beleza, ele passou para o quadro da polícia civil. Oxi, né? Isso aqui é instituto da transferência, o que também não pode mais. Tá? Então, você fica muito ligado. A gente falou que isso aqui não pode mais, porque foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Mas se a questão vir uma questão assim, ó, de acordo com a lei número 6.174, ou de acordo com o regime jurídico, transferência e acesso são formas de provimento. Sim, estão corretas, tá? Porque a lei de fato prevê essas 2 formas. Beleza? Para finalizar, né, tem os requisitos de ingresso no cargo público, ok?
Então, a pessoa que vai entrar no cargo público ela tem que satisfazer os seguintes requisitos. Tem que ser brasileiro, tá? Tem que ser maior de 18 anos, tem que haver cumprido as obrigações e os encargos militares, ele tem que estar no gozo dos direitos políticos, tem que ter boa conduta, tem que gozar de boa saúde, que ela vai ser comprovada em inspeção médica, possuir aptidão para o exercício do cargo, tá? E ter satisfeitas as condições pessoais previstas, né, para o cargo, tá? Então é isso aí que ele vai fazer, ok? Então, gente, beleza? Ó, essa foi a primeira parte aí da nossa lei, do nosso regime jurídico. A gente vai ter mais, aí serão vários vídeos, tá? Se você quer saber mais, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, ali tem o link da primeira aula, da nossa aula do nosso curso, tá? Lá você pode ter mais informações, estudar outros normativos também, tá? E fica ligado aí que em breve teremos mais novidades. Até logo!